Capítulo 4 O Luna Park de Praga. Ellie e Teles atravessaram a Ponte Carlos e continuaram a caminhada em direção ao Luna Park de Praga. Em meio a cores e sons diversos, viram e foram até uma máquina de brinquedos de pelúcia. As luzes do Luna Park de Praga piscavam em tons de neon, refletindo-se nos olhos de Ellie enquanto ela observava atentamente a garra de metal descer sobre uma pilha de pelúcias. Teles estava ao lado dela, com a mão suavemente próxima a dela no controle, compartilhando a expectativa do momento. A garra agarrou um pequeno leão de juba dourada, elevou-o por alguns segundos e, com um solavanco cruel, o soltou antes de chegar à saída. Ellie soltou um suspiro de decepção, mas Teles sorriu, virando-se para ela enquanto a lua cheia iluminava o horizonte sobre o castelo de Praga. Em seguida disse: "Sabe, Ellie, acho que essa máquina está tentando nos ensinar uma lição sobre Praga." Ellie disse sorrindo levemente: "Que é impossível ganhar um leão de pelúcia mesmo com a lua a nosso favor. Não? Que as coisas mais valiosas não podem ser agarradas à força. Elas precisam ser conquistadas com paciência, ou simplesmente acontecem quando paramos de tentar controlar o mecanismo." Ellie, olhando para ele com o brilho das luzes do parque dançando em seu rosto, disse: "Você está falando da pelúcia ou de como viemos parar aqui, depois de tantos livros e tardes silenciosas na biblioteca?" "Dos dois. Sem saber, eu passei meses tentando encontrar o momento perfeito para te convidar para sair, como se estivesse operando aquele joystick ali. Mas a verdade é que o momento perfeito já estava acontecendo toda vez que nossas mãos se esbarravam sobre uma página de história. Eu não precisava de uma garra de metal para me trazer até você, Teles. Eu já tinha escolhido ficar." Teles colocou outra moeda na máquina, mas desta vez não olhou para os brinquedos. Ele olhou para Ellie, e naquele instante, entre o cheiro de Tadeunik doce no ar e o som distante da roda gigante, o prêmio mais importante da noite já era dele. Sem se importar com a moeda que acabara de depositar, Teles deixou o joystick de lado. A garra de metal desceu sozinha, em um movimento mecânico e indiferente, mas nenhum dos dois olhou para o vidro. O foco estava inteiramente na conexão que, finalmente, não precisava mais de metáforas ou livros para existir. O cheiro doce de Tadeunik assando nas barracas próximas misturava-se à brisa fresca da noite, criando uma memória sensorial que Teles sabia que guardaria para sempre, assim como a imagem de Ellie sob as luzes coloridas. "Sabe", murmurou Ellie, aproximando-se um pouco mais, "na biblioteca, o silêncio era nossa proteção. Aqui, no meio de todo esse barulho, parece que finalmente conseguimos nos ouvir." Teles assentiu, sentindo que a paciência que ele mencionara momentos antes havia sido recompensada da forma mais bonita possível. Eles não precisavam mais controlar o mecanismo, a vida em Praga estava, enfim, simplesmente acontecendo. Caminharam lentamente para longe da máquina de pelúcia, deixando para trás os brinquedos esquecidos, pois o que haviam conquistado naquela noite não caberia em nenhuma prateleira. Enquanto o casal se afastava da máquina de pelúcia, deixando o leão de juba dourada para trás, seus passos os levaram em direção ao brilho das barracas de doces do Luna Park. O aroma de açúcar caramelizado que pairava no ar tornou-se ainda mais intenso à medida que se aproximavam de uma vitrine iluminada. Entre as luzes de neon que refletiam nos olhos de Ellie, eles avistaram uma mulher com um traje típico, segurando uma bandeja repleta de maçãs do amor vermelhas e brilhantes.
O vermelho intenso do doce parecia saltar contra a noite azulada de Praga, lembrando a Teles como certas cores têm o poder de marcar momentos inesquecíveis. A mulher sorriu para o casal, oferecendo a doçura que era o símbolo perfeito para o que estavam vivendo sob a lua cheia. Teles olhou para Ellie e, sem precisar operar nenhum joystick emocional, comprou 2 das maçãs. Ao entregar uma a ela, Ellie notou que o brilho do açúcar competia com o brilho das luzes do parque que dançavam em seu rosto. Parece que Praga desistiu de nos dar lições difíceis e decidiu nos oferecer algo doce, comentou Ellie, rindo levemente. Teles concordou, sentindo que, após tantas tardes de silêncio na biblioteca, o som distante da roda gigante e o sabor do açúcar eram a trilha sonora e o banquete de uma realidade muito melhor do que qualquer livro de história. Eles continuaram a caminhada, saboreando não apenas o doce, mas a certeza de que haviam escolhido ficar um ao lado do outro. Ellie disse com a maçã do amor na mão. Amor, eu quero saborear esta maçã na roda gigante com você. A roda gigante soltou um último estalo metálico antes de parar suavemente, deixando a cabine de Ellie e Teles suspensa no ponto mais alto, onde o mundo parecia se resumir apenas aos dois. Abaixo deles, o Luna Park de Praga era um formigueiro de luzes neon. À distância, o rio Moldava serpenteava como uma fita de prata sob a brisa fresca da noite. Ellie, com os olhos refletindo o brilho das estrelas e das lâmpadas coloridas, retirou o gravador da bolsa. Com um clique suave, o som ambiente do parque, o riso distante e a música mecânica tornou-se apenas um pano de fundo para a voz de Teles que preenchia a fita com as seguintes palavras. Sabe, Ellie, eu observo este céu agora. Por mais que as estrelas se multipliquem e a lua tente, com toda a sua majestade, iluminar a imensidão, o céu ainda guarda sombras que só se dissipam com a chegada do sol. Da mesma forma, eu me pergunto, como posso ser verdadeiramente iluminado em felicidade sem você? Você é o amanhecer que organiza o caos dos meus livros e silencia o barulho do mundo. Sem o seu brilho, eu seria como esta máquina de pelúcia lá embaixo, um mecanismo tentando agarrar o vazio, sem nunca alcançar o que realmente importa. Passamos tantas tardes em silêncio na biblioteca, protegidos pelas lombadas dos livros, mas hoje entendo que cada página que viramos era um ensaio para este momento. Eu não buscava história nos livros, eu buscava coragem para escrever a nossa. Eu costumava acreditar que o amor era como aquela máquina de pelúcia, algo que precisava de precisão, moedas e controle. Mas estar aqui com você me ensinou que as coisas mais valiosas simplesmente acontecem quando soltamos o joystick e deixamos a vida fluir. O cheiro de Tadeunik e o brilho do neon sempre serão, para mim, o perfume da sua presença. Se o mundo voltasse a ser apenas preto e branco, eu ainda saberia encontrar o caminho de volta para você apenas pelo calor da sua mão na minha. Na biblioteca, o silêncio era nossa armadura contra o mundo. Aqui no topo da roda, em meio ao barulho do parque, o silêncio mudou de sentido. Ele não é mais para nos esconder, mas para nos permitir ouvir a batida do coração um do outro. A lua sobre o castelo de Praga pode ser eterna, mas ela empalidece perto do brilho que vi em seus olhos quando a garra soltou aquele leão. Naquele instante de perda, eu ganhei a certeza de que nenhum prêmio de pelúcia substituiria a sorte de ter você ao meu lado. Enquanto Teles falava, o aroma de açúcar caramelizado e Tadeunik subia das barracas, selando aquela memória como algo que nenhum dos dois jamais esqueceria. Teles deixou de lado qualquer roteiro ou joystick imaginário. Ele percebeu que, no topo daquela roda, o prêmio mais valioso não era algo que se ganhasse com moedas,
mas algo que já era dele. Ele desligou o gravador e aproximou-se, confirmando que, embora o parque estivesse cheio de sons, a única melodia que importava era a que eles construíam ali, a sós, sob o céu da República Tcheca. A roda gigante ainda não havia voltado a girar, mas para Teles, o mundo já tinha encontrado seu eixo perfeito. Então os dois se abraçaram e se beijaram, enquanto as estrelas de suas mentes brilhavam de alegria e os seus corações de felicidade. Após o beijo doce da maçã do amor, Teles continuou dizendo a Ellie. Na noite azulada de Praga, o vermelho saltou aos olhos, um doce espelho do que o coração, em silêncio, já sentia e não negava. A maçã do amor, brilhante sob o neon que em teu rosto dançava, mostrou que a sorte não se ganha em máquinas, mas no abraço que nos aguarda. Após tantas tardes de silêncio e páginas de história, a maçã do amor tornou-se o sabor da nossa própria vitória. O açúcar caramelizado e o aroma de Tardeunik no ar selaram o capítulo mais bonito que eu jamais quis terminar de ler ou de amar. Enquanto o mundo girava e a roda gigante parava no ponto mais alto, a maçã do amor era o símbolo de um sentimento que não precisa de salto. Não foi preciso sorte ou moedas para ter o prêmio mais valioso na mão, apenas a doçura do teu sim, batendo no mesmo ritmo do meu coração. À medida que a roda gigante iniciava sua descida suave, devolvendo o casal ao ritmo vibrante de Praga, Teles olhou para Ellie cujos olhos ainda refletiam as luzes de neon e o brilho da lua cheia e deixou que o coração falasse sem as amarras do silêncio da biblioteca enquanto ela ligava o gravador do celular. Você é o capítulo que eu nunca quis terminar de ler, a página que eu marcaria para sempre com o canto da orelha só para garantir que nunca me perderia de você. Eu passaria 1000 tardes em silêncio na biblioteca apenas pelo privilégio de, no final do dia, ver a lua refletida no seu rosto como estou vendo agora. Dizem que Praga é a cidade das 100 cúpulas, mas para mim, ela é apenas o cenário que teve a sorte de emoldurar a sua beleza esta noite. Amar você é como este momento no topo da roda, um frio na barriga que eu nunca quero que passe e uma vista que faz todo o resto parecer pequeno. Nem todas as moedas do mundo naquela máquina poderiam comprar a sorte que tive quando nossas mãos se encontraram pela primeira vez sobre um livro. Você não é apenas irresistível, você é a paz que eu não sabia que estava procurando em meio ao caos de tantos estudos e leis. Eu te amo apaixonadamente, não pelo que o destino nos deu, mas pela escolha que você fez de ficar ao meu lado quando o mecanismo da vida era incerto. A roda gigante parou de girar e Ellie e Teles montaram em cavalos lado a lado do carrossel. Enquanto o carrossel girava e os cavalos subiam e desciam em um ritmo suave, Teles olhou para Ellie e, sentindo o calor de sua mão, deixou que as palavras fluíssem como uma extensão daquela noite mágica em Praga. Sabe, Ellie, este carrossel me lembra muito o que vivemos até aqui. Por muito tempo, a vida pareceu um movimento repetitivo, como se estivéssemos apenas girando em torno de livros e silêncios na biblioteca. Mas hoje, o eixo mudou. Não importa quantas voltas o mundo deu ou quão rápido as luzes do Luna Park passem por nós, o que realmente importa é que nossas mãos estão entrelaçadas. Você é o amanhecer que organiza o meu caos e a paz que eu não sabia que estava procurando em meio a tantos estudos e leis. Eu costumava acreditar que o amor precisava de controle, como se eu operasse um joystick tentando alcançar um prêmio. Mas aqui, ao seu lado, entendo que a maior conquista é simplesmente deixar a vida fluir e saborear a doçura deste momento. Você é, e sempre será, o capítulo que eu nunca quero terminar de ler. Eu ainda não cansei de ouvir. Sabe, Ellie, enquanto giramos aqui,
Percebo que não importa quantas voltas o mundo dê, o meu eixo agora é você. Passamos tanto tempo protegidos pelo silêncio das estantes, mas este movimento, este riso e o calor da sua mão me mostram que a vida não precisa ser decifrada como um código em um livro antigo. Você é o amanhecer que organiza o caos dos meus pensamentos e silencia o barulho lá fora. Eu costumava acreditar que precisava de precisão e controle para merecer algo assim, mas estar aqui, lado a lado, me ensinou que o amor mais verdadeiro é aquele que simplesmente acontece quando soltamos as rédeas e deixamos o coração guiar o caminho. Não preciso mais buscar histórias nas páginas, porque estou vivendo a mais bonita delas agora, entre o brilho do neon e o perfume da sua presença. Você é o capítulo que eu marcaria para sempre, a minha paz em meio ao caos, e eu te amo apaixonadamente por ter escolhido ficar aqui, neste giro eterno, comigo. A bela e doce Ellie disse. Teles, veja como o mundo gira e as luzes se tornam um borrão, mas aqui, neste cavalo de madeira, sinto o bater do seu coração. Na biblioteca, o silêncio era nossa armadura e proteção. Aqui, no movimento eterno, encontrei minha verdadeira direção. Eu não precisei de garras de metal para ser trazida até você, pois, entre páginas de história, meu coração já sabia o que escolher. Nossas mãos se esbarravam em silêncio, um ensaio para este instante, e hoje, sob a lua de Praga, o amor é o brilho mais constante. Sinto o cheiro doce do açúcar e ouço a roda gigante ao longe, enquanto o tempo para e a alma em você finalmente se esconde. Você diz que sou o amanhecer, o capítulo que nunca quer encerrar, e eu te respondo em beijos, sou a página que escolheu te amar. Deixamos para trás o leão de pelúcia e o vidro daquela máquina, pois o que conquistamos não cabe em estante ou em qualquer página. Amar você é este frio na barriga, este giro que nunca tem fim, a sorte de ter encontrado, entre tantos livros, você para mim. Onde havia o eco das estantes, agora há o riso e a luz, e o silêncio que nos escondia, agora ao seu beijo me conduz. Não preciso mais de metáforas ou de um final de história escrito, pois o meu momento perfeito é este aqui, agora, infinito. Teles, você buscou coragem entre livros de leis e de história, mas eu já havia guardado o seu toque em minha própria memória. A garra de metal caiu vazia, sem nenhum leão para levar, mas eu não sou um prêmio de sorte, eu sou quem escolheu te amar. Enquanto este carrossel gira e nos devolve ao ritmo da cidade, sinto que sua mão na minha é a minha única e doce verdade. Você é a paz que eu procurava, o capítulo que nunca tem fim. Obrigada por soltar o controle e simplesmente olhar para mim. Ao ouvir a declaração de Ellie, Teles sentiu que seu mundo finalmente encontrava o eixo perfeito. Ele percebeu que o prêmio mais valioso daquela noite não era algo que pudesse ser conquistado com moedas ou controle mecânico, mas algo que já era dele por meio da escolha dela. Teles sentiu um alívio profundo ao notar que a paciência que mencionara havia sido recompensada da forma mais bonita possível. Ele deixou de lado qualquer joystick emocional ou roteiro imaginário, permitindo que o coração falasse sem as amarras do silêncio que antes os protegia na biblioteca. Em resposta, Teles disse palavras que selaram a conexão entre os dois. Ellie, você é o capítulo que eu nunca quis terminar de ler e a página que eu marcarei para sempre para garantir que jamais eu me perderia de você. Eu passaria 1000 tardes em silêncio na biblioteca apenas pelo privilégio de ver a lua refletida no seu rosto esplendidamente lindo. Embora Praga seja a cidade das 100 cúpulas, ela serve apenas como cenário para emoldurar a sua beleza nesta noite. O amor que senti no momento no topo da roda gigante,
um frio na barriga que eu nunca quero que passe e uma vista que faz todo o resto parecer pequeno. Ellie, você é a paz que eu não sabia que estava procurando em meio ao caos de meus estudos e leis. Eu a amo apaixonadamente, não por obra do destino, mas pela escolha consciente que você fez de ficar ao meu lado. Ellie disse: Teles, meu amor, não fomos escritos pelo acaso ou pela sorte, nossa história tem a força de um abraço que nos faz mais fortes. Se antes eu era apenas uma leitora atenta em seu olhar, hoje sou a protagonista que escolheu em seus braços ficar. Esqueça o joystick, o mecanismo e o frio metal daquela garra, pois o que sinto por você é a única verdade que não se amarra. Praga pode ter 100 cúpulas e um brilho que a todos seduz, mas minha alma só encontra o caminho quando segue a sua luz. Passamos meses dividindo o silêncio e o cheiro de papel antigo, sem saber que cada página era um degrau para eu estar aqui contigo. Hoje, entre o açúcar das maçãs e o giro deste carrossel vibrante, descobri que amar você é o meu capítulo mais emocionante. Você diz que sou o sol que organiza o seu caos e o seu estudo, mas saiba que o seu amor é o meu refúgio, o meu porto, o meu tudo. Não preciso de prêmios de pelúcia para me sentir afortunada, pois ser sua Ellie, sob esta lua, é a minha jornada mais sagrada. O carrossel foi diminuindo a velocidade até que o mundo ao redor parou de ser um borrão de luzes. Teles desceu primeiro e estendeu a mão para Ellie, ajudando-a a desmontar de seu cavalo de madeira. No momento em que seus pés tocaram o chão firme, ela não soltou a mão dele, em vez disso, aproximou-se e, com a voz suave como a brisa da noite, recitou. O giro parou, mas o meu peito ainda dança, com a leveza de quem recuperou a esperança. Descemos do sonho para a pedra fria do chão, mas nada é frio quando tenho em mãos sua mão. Caminhar por Praga agora tem um novo sentido, não é mais sobre o que foi perdido ou esquecido. Cada lanterna acessa nestas ruas de história é um verso que escrevo em nossa memória. Eles começaram a caminhar lentamente, deixando para trás o barulho alegre do Luna Park. O aroma de Tadeunik com canela ainda pairava no ar, misturando-se ao perfume de Ellie. Teles a envolveu pelo ombro, protegendo-a do sereno da noite. Ele olhou para as torres distantes da cidade e disse: engraçado como os livros nos ensinam sobre o passado, mas você, Ellie, está me ensinando a viver o presente. O silêncio da biblioteca era uma espera, este silêncio agora, entre nós dois caminhando, é a própria resposta. Ellie sorriu, encostando a cabeça no ombro dele, e enquanto atravessavam a penumbra iluminada apenas pela lua cheia, o capítulo da vida deles deixava de ser apenas tinta sobre papel para se tornar carne, alma e eternidade. Eles caminharam abraçados pelas rulas de pedra até que o som de um piano vindo de uma porta de madeira antiga os convidou a entrar. O ambiente era acolhedor, iluminado por velas e com um aroma suave de madeira e lúpulo. Ao se sentarem em um canto reservado, pediram 2 cervejas artesanais geladas. Teles observou as bolhas subindo no copo e depois olhou para Ellie. Com a voz baixa e profunda, acompanhando a melodia suave que preenchia o bar, ele continuou a abrir sua alma. Ellie, sinto que minha mente, que antes era um labirinto de códigos e leis, agora é um mapa que sempre me leva de volta para você. Beber esta cerveja aqui, com você, é o brinde mais importante da minha vida. Meu coração, que por tanto tempo bateu em um ritmo de espera, agora pulsa com a certeza de quem encontrou o seu lugar no mundo. Não é apenas o desejo de estar perto, é a necessidade de ver como o seu sorriso ilumina até os cantos mais escuros dos meus pensamentos.
Minha alma reconhece a sua como se já tivéssemos lido todos os livros do mundo juntos em outra vida. Eu te olho e não vejo apenas a mulher que eu amo, vejo a paz que justifica todo o meu esforço, todo o meu estudo e cada segundo de silêncio que passamos. Você é a minha liberdade, Ellie. O meu brinde hoje é para o capítulo que estamos escrevendo agora, sem rascunhos, apenas com a verdade do que sinto. Ele deu um gole na cerveja, sem nunca desviar o olhar do dela, sentindo que, naquele barzinho escondido em Praga, o tempo finalmente tinha parado para que eles pudessem ser, simplesmente, um do outro. Ao ouvir as palavras de Teles, Ellie pousou o copo de cerveja sobre a mesa de madeira, com os olhos brilhando à luz das velas. Ela segurou as mãos dele, sentindo a conexão que finalmente não precisava mais de metáforas ou livros para existir. Com a voz suave, misturando-se à música do bar, ela disse: Teles, ouvir isso faz com que cada tarde de silêncio na biblioteca ganhe um novo significado. Naquele tempo, o silêncio era nossa proteção, mas agora, ele mudou de sentido, ele serve para nos permitir ouvir a batida do coração um do outro. Eu não escolhi você por causa de um mecanismo ou por sorte, mas porque vi em você a coragem de escrever a nossa própria história, além das páginas que lemos. Se você é o amanhecer que organiza o meu caos, saiba que você também é a melodia que transforma o barulho do mundo em paz. Eu também brindo a nós, ao fato de termos deixado o joystick de lado para deixar a vida fluir. Eu já tinha escolhido ficar muito antes de chegarmos a Praga, e hoje tenho a certeza de que nenhum prêmio no mundo substitui a sorte de ter você ao meu lado. Ela então se aproximou, confirmando que a única melodia que importava era a que eles construíam ali, a sós, sob o céu da República Tcheca. Ao ouvir as palavras de Ellie, Teles sentiu que o mundo finalmente encontrou seu eixo perfeito. Ele deixou de lado qualquer roteiro ou joystick emocional e, com o coração falando sem as amarras do silêncio da biblioteca, disse a ela: Você é o capítulo que eu nunca quis terminar de ler, a página que eu marcaria para sempre com o canto da orelha só para garantir que nunca me perderia de você. Eu passaria 1000 tardes em silêncio na biblioteca apenas pelo privilégio de, no final do dia, ver a lua refletida no seu rosto como estou vendo agora. Dizem que Praga é a cidade das 100 cúpulas, mas para mim, ela é apenas o cenário que teve a sorte de emoldurar a sua beleza esta noite. Amar você é como este momento no topo da roda, um frio na barriga que eu nunca quero que passe e uma vista que faz todo o resto parecer pequeno. Nem todas as moedas do mundo naquela máquina poderiam comprar a sorte que tive quando nossas mãos se encontraram pela primeira vez sobre um livro. Você não é apenas irresistível, você é a paz que eu não sabia que estava procurando em meio ao caos de tantos estudos e leis. Eu te amo apaixonadamente, não pelo que o destino nos deu, mas pela escolha que você fez de ficar ao meu lado quando o mecanismo da vida era incerto. Ellie, com o coração transbordando de felicidade, disse ao Teles: Querido, muito bonito o que você me disse hoje e muito obrigada por me amar, mas neste momento irei deixá-lo sozinho nesta mesa, pois necessito ir ao banheiro. Teles sorriu com ternura, acompanhando o movimento de Ellie com o olhar enquanto ela se levantava, e respondeu de forma carinhosa, mantendo o clima romântico que haviam construído. Claro, meu amor. Eu ficarei aqui, saboreando cada palavra que você me disse e guardando esse momento no peito. Não demore, pois cada minuto sem você é como uma daquelas tardes silenciosas na biblioteca antes de eu ter coragem de te chamar para sair.
Estarei te esperando com a nossa cerveja e com a certeza de que, não importa para onde você vá, o meu coração sempre saberá encontrar o caminho de volta para o seu. Alguns minutos depois no banheiro, Ellie aproximou-se do espelho, o vapor do barzinho e o calor da noite de Praga deixando sua pele levemente corada. Enquanto ajustava uma mecha de cabelo, o reflexo parecia ganhar vida própria, sussurrando verdades que o coração dela já sentia, mas que agora se tornavam cristalinas. A imagem no espelho, com o brilho das luzes de neon ainda dançando em seus olhos, continuou. Ele te ama, Ellie. Não é apenas o amor dos livros de história que vocês tanto lerão nas tardes silenciosas da biblioteca. É um amor que escolheu ficar, mesmo quando a garra da vida solta o brinquedo e o mecanismo parece cruel. Olhe para você, você é o amanhecer que organiza o caos dele. Ele não vê apenas a mulher irresistível, ele vê a paz que finalmente silenciou o barulho do mundo. Ellie sorriu para si mesma, lembrando-se das palavras de Teles no topo da roda gigante, onde ele confessou que nenhuma moeda compraria a sorte de tê-la encontrado. O reflexo brilhou com uma nova intensidade ao dizer: ele passaria 1000 tardes em silêncio só para te ver sob a lua de novo. Você não é um capítulo que ele quer terminar, você é a página que ele marcou para nunca mais se perder. Vá lá fora, Ellie. O seu momento perfeito não está em um joystick ou em um roteiro, está naquela mesa, esperando por você para continuar escrevendo a história de vocês. Com o coração batendo no ritmo da música suave que vinha do salão, Ellie respirou fundo, sentindo o aroma de açúcar e felicidade que a acompanhava. Ela deu um último toque no rosto, confirmando que o que haviam conquistado naquela noite não caberia em nenhuma prateleira, e saiu para reencontrar o homem que havia transformado Praga em seu eixo perfeito. Ellie, ao deixar o banheiro, sentou-se na mesa ao lado da que estava e ouviu Teles dizendo a uma linda loira dos olhos verdes: você é muito bonita, mas por favor, não me peça novamente para beijá-la, pois carrego este anel dourado no dedo da mão não como um mero enfeite, mas como prova de um compromisso sério e laço eterno com a minha noiva Ellie. Eu a amo tanto que se ela morresse hoje, eu não pensaria em me casar de novo, pois por mais belas que sejam as mulheres da Europa e do mundo, eu só me sinto plenamente feliz e completo quando estou com ela. Ellie paralisou na cadeira ao lado, com o coração batendo forte, enquanto as palavras de Teles ecoavam pelo barzinho como a melodia mais pura que ela já ouvira. Ela viu a expressão firme e decidida dele, o olhar que antes contemplava o horizonte de Praga agora focado na verdade de seus próprios sentimentos. Teles, sem perceber que Ellie ouvia cada palavra, continuou a falar com a loira de olhos verdes, sua voz carregando a autoridade natural de quem não precisa de roteiros. Você fala de beleza, mas a beleza que me prende é aquela que organiza o meu caos e silencia o barulho do mundo. Este anel não é um peso, é o símbolo de que eu já encontrei o meu prêmio mais valioso, aquele que não se ganha com moedas ou precisão mecânica. Eu passaria 1000 tardes em silêncio na biblioteca novamente, apenas para garantir que o final de cada dia fosse ao lado dela. Amar a Ellie é a escolha que fiz quando o mecanismo da vida era incerto, e essa escolha é o que me torna um homem completo. Ao ouvir isso, Ellie sentiu que o momento perfeito que eles buscaram entre páginas de história não era apenas um ensaio, mas a realidade mais sólida que poderiam construir. Ela não sentiu ciúmes da mulher à mesa, sentiu, sim, uma paz profunda, pois entendeu que, para Teles, nenhuma outra cúpula de Praga ou beleza do mundo poderia emoldurar sua vida como ela fazia. Ela se levantou lentamente e caminhou até a mesa deles. Teles,
Ao vê-la, sentiu aquele frio na barriga que ele nunca queria que passasse. Ele se despediu educadamente da mulher e estendeu a mão para sua noiva, o calor da palma dela sendo o único guia que ele precisava para encontrar o caminho de volta. Ao deixarem o bar, o frescor da noite de Praga os envolveu como um manto sagrado, e eles sentiram na pele a carícia suave dos raios da lua cheia, que parecia abençoar cada passo dado sobre as pedras antigas. Naquele silêncio que agora não era mais de isolamento, mas de comunhão, uma melodia invisível parecia ecoar ao redor deles. Eram seus guias, anjos de luz, celebrando em um coro de alegria a união de duas almas que se completam e se amam como se fossem uma só. Teles apertou a mão de Ellie, sentindo que o momento perfeito que ele tanto buscara entre os livros finalmente se manifestava na vida real. Ele parou por um instante sob o brilho lunar e, olhando nos olhos dela, onde as estrelas pareciam ter encontrado morada, sussurrou: "Hoje entendo que o céu não guarda mais sombras para mim, pois você é o amanhecer que organiza o meu mundo." O que conquistamos nesta noite, Ellie, não caberia em nenhuma prateleira ou livro de história, é algo que pertence apenas à eternidade. Amar você é ter a certeza de que, mesmo que o mecanismo da vida seja incerto, o meu eixo sempre será o calor da sua mão na minha. Quando eu olho para você, meus guias, anjos de luz lançam flechas perfumadas de amor celestial no meu coração, que brilha com a luz do céu de Deus por você. Sempre que nossos olhares se cruzam, sinto como se os anjos de luz estendessem um manto de paz sobre nós, transformando cada batida do meu coração em um hino de gratidão a Deus por ter você. Você é o milagre que meus guias sussurravam em minhas orações silenciosas. Hoje, meu peito é um altar onde brilha a chama eterna do amor que o céu acendeu. Quando você sorri, a luz divina atravessa as nuvens do meu pensamento, e sinto as mãos dos anjos desenhando em nossa alma o destino de quem foi feito para ser um só perante o Criador. Meu amor por você é uma prece sem palavras, onde os guias celestiais perfumam nosso caminho com a essência das flores do paraíso, garantindo que nossa união seja protegida pelo brilho do céu. Em cada abraço nosso, sinto que Deus envia seus mensageiros para selar nosso laço com flechas de luz, tornando meu coração um espelho da glória divina por amar alguém tão especial. Não somos apenas dois seres caminhando na terra, somos o reflexo de um plano celestial onde os anjos celebram a vitória da luz toda vez que eu olho para você. Ellie sorriu, sentindo que o brilho da lua competia com a luz que emanava de dentro de ambos. Eles continuaram a caminhada em direção a Ponte Carlos, sabendo que a melodia dos anjos continuaria a guiá-los, transformando cada capítulo futuro em uma página de amor puro e invencível. Alguns minutos depois, perto do restaurante Matilda, Ellie e Teles entraram no automóvel dela. Teles se acomodou no banco do passageiro enquanto as notas suaves e etéreas da música New Age preenchiam o interior do automóvel, criando uma extensão daquela atmosfera de paz que os acompanhara por toda Praga. Ele observou Ellie pelo perfil, iluminada pela luz suave do painel, e perguntou com um tom de cuidado genuíno: "Você está em condições de guiar o carro em segurança até a minha, desculpe, nossa casa?" Ellie sorriu, sentindo que a preocupação dele era apenas mais uma prova do zelo que ele nutria por ela. Com as mãos firmes no volante e o coração ainda vibrando com a melodia dos anjos que sentiram ao sair do bar, ela respondeu: "Sim, meu amor." O açúcar daquela maçã do amor e a felicidade deste capítulo que escrevemos hoje me deixaram mais alerta do que qualquer café. Ela girou a chave, e o motor roncou suavemente, harmonizando-se com os sintetizadores da estação de rádio. Enquanto o carro deslizava pelas ruas desertas de Praga, Teles olhou pela janela,
vendo o reflexo da lua cheia entre nuvens densas acompanhá-los sobre o rio Moldava. Ele sabia que não precisava mais controlar o mecanismo da vida, bastava estar ali, naquele silêncio compartilhado que agora dizia tudo. Ao chegarem à casa de Teles, o ambiente era de uma paz absoluta, como se as paredes guardassem o eco das promessas feitas sob a lua de Praga. Eles se deitaram na cama e, enquanto o rádio ao fundo ainda murmurava notas suaves de New Age, o que começou entre eles foi uma celebração silenciosa e profunda de tudo o que haviam vivido. Não precisavam mais de palavras ou de capítulos escritos, o toque era a nova linguagem. Teles sentia que ele era o amanhecer que organizava o seu caos, e ali, na penumbra do quarto, esse amanhecer começou a se manifestar muito antes do sol surgir no horizonte. Eles se perderam um no outro, em um abraço que selava a certeza de que haviam escolhido ficar um ao lado do outro. Enquanto as horas passavam, o silêncio da biblioteca, que antes era uma armadura, transformou-se definitivamente em uma melodia de entrega. Eles permaneceram assim, entre carinhos e sussurros, sentindo que o prêmio mais valioso já era deles. Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar a janela, iluminando o quarto, Teles olhou para Ellie e percebeu que a luz do dia apenas confirmava o que ele já sabia: a beleza dela, emoldurada por aquela noite inesquecível, era a única coisa que dava sentido ao seu mundo. O dia amanheceu encontrando-os exatamente onde deveriam estar, unidos e completos. Em meio a tal completude e antes de dormir, Teles disse a Ellie com a cabeça deitada sobre o seu peito. Da mesma forma que o Luna Park perderia sua magia sem o neon que dança em seus olhos, minha vida perderia o sentido sem o brilho da sua presença ao meu lado. Assim como a roda gigante precisa de seu eixo para tocar o céu, meu coração encontrou em você o equilíbrio perfeito para finalmente parar de girar no vazio. Como a ponte Carlos que une as margens do Moldava, você é a ponte que conectou meu silêncio solitário à melodia de uma vida compartilhada. Tal como a lua cheia que precisa da noite para mostrar sua majestade sobre o castelo de Praga, eu precisei da sua luz para iluminar as sombras que eu carregava em meio aos meus livros. Assim como o sabor doce da maçã do amor completa a magia de uma noite de festa, o seu carinho é o toque de doçura que transforma minha realidade no melhor dos sonhos. Da mesma forma que a biblioteca era apenas um lugar de silêncio antes de nossas mãos se encontrarem, meu mundo era apenas um rascunho antes de você se tornar o meu capítulo favorito. Como os anjos de luz que celebram o amor sob o luar, minha alma só encontra motivos para cantar quando sente que a sua é, e sempre será, uma extensão da minha. Da mesma forma que o sol não é completo sem o brilho da luz solar, eu não me sinto completo sem você. Curtiu o conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like. Polegar apontando para cima se quiser apoiar o canal e ajudar a manter a produção a todo vapor. Você pode enviar uma gorjetinha de qualquer valor para o PIX, telesluis2@gmail.com. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe. Para incentivar o meu trabalho e futuras publicações, sinta-se à vontade para contribuir com uma contribuição voluntária através da chave PIX, telesluis2@gmail.com. Todo apoio é muito bem-vindo. Dá aquela moral no like. Coração Vermelho gostou muito e quer fortalecer o projeto. Manda um PIX de apoio para telesluis2@gmail.com. Sua força faz toda a diferença.